Os investidores que buscam altos rendimentos de dividendos já se depararam com os BDCs, Business Development Company, e certamente já se perguntaram quão arriscados são esses ativos para oferecerem yields na faixa de 10%. Pois é, o vídeo de hoje é justamente para sanar esse tipo de dúvida. Vale a pena investir em um BDC? Quais atributos devo verificar para reduzir esse risco? Antes de tudo, convido vocês a se inscreverem no nosso canal e conhecerem nosso site centraldoread.com.br. Vamos começar com a definição seca de BDC. Os BDCs foram criados pelo governo dos Estados Unidos em 1980 para incentivar o fluxo de capital para pequenas e médias empresas americanas. Por definição, um BDC não é uma empresa de investimento de que trata o Investment Company Act, de 1940, mas optou por estar sujeita a muitos dos regulamentos aplicáveis às empresas de investimento registradas sob essa lei. Portanto, os BDCs são regulamentados tanto pela Lei de Empresa de Investimento quanto pela SEC. Quando criaram os BDCs, os reguladores entenderam que a concentração cada vez maior no setor bancário significava que as empresas menores eram frequentemente negligenciadas. O objetivo, então, era criar empresas que investissem em dívidas e ações de pequenas e médias empresas, como forma de intervir e preencher a lacuna de financiamento para esse público específico. Portanto, as empresas nas quais os BDCs investem, eles estão normalmente em seus estágios iniciais de desenvolvimento, ou são empresas em dificuldade, que não podem conseguir obter empréstimos bancários ou mesmo levantar capital, levantar dinheiro de outros investidores. Então, são empresas com dificuldades de captar recursos no mercado. A vantagem para os BDCs é que eles são tributados como empresas de investimento regulamentadas, ou seja, não são considerados entidades tributáveis. Semelhantes aos REITs, os BDCs eles são obrigados a distribuir pelo menos 90% do lucro tributável como dividendo aos investidores, de maneira que a empresa paga pouco ou nenhum imposto de renda corporativo. Ou seja, eles são tributados apenas uma vez e no nível do acionista e não no nível corporativo. Para uma empresa se classificar, para um fundo se classificar como BDC, ele tem que possuir alguns pré-requisitos. 70% dos ativos de BDC devem ser investidos em empresas públicas ou privadas dos Estados Unidos, com capitalização de mercado inferior a 250 milhões. Ou seja, os BDCs eles devem investir em empresas menos maduras ou emergentes e empresas que sofrem ou apenas se recuperam de dificuldades financeiras. Nenhum investimento individual pode representar mais do que 25% das suas participações e os BDCs eles devem fornecer assistência gerencial às empresas do seu portfólio. Isso garante uma maior diversificação do portfólio do BDC, reduzindo a concentração de capital de risco, diferenciando eles das venture capitals, por exemplo. Os BDCs se formam como qualquer empresa, captando recursos através de capital próprio ou de terceiros. A partir daí, fornecem empréstimos a pequenas e médias empresas sem grau de investimento. Assim, eles criam receitas, principalmente da sua carteira de empréstimos, por meio de pagamento de juros. Mas os BDCs também podem comprar ações ordinárias ou preferenciais, caso em que a receita seria proveniente dos dividendos recebidos. Entretanto, como empresas negociadas em bolsa tendem a ter melhor acesso aos sistemas bancários tradicionais, a receita de dividendos tende a ter uma menor participação na receita total dos BDCs. No que se refere à receita de juros, como estamos falando de um nicho de empresas que já tem uma dificuldade no acesso a capital, os BDCs conseguem exigir uma taxa de juros sobre os empréstimos acima da média de mercado, muitas vezes na faixa de 10%, o que os torna bastante lucrativo em relação ao tamanho de seus portfólios. Uma das grandes vantagens dos BDCs, e talvez a razão pelo qual você está assistindo esse vídeo, é que pelo fato de não pagarem imposto de renda a nível corporativo, eles podem distribuir mais dinheiro aos investidores, criando rendimento de dividendos atraentes, geralmente ali na faixa de 10%. Outro ponto a favor é que os BDCs permitem ao investidor de varejo investir em um espaço que muitas vezes está reservado aos players institucionais, oferecendo retornos diversificados quando comparados com títulos e ações. Além disso, como os BDCs são listados como ações, os investimentos possuem alta liquidez e fornecem uma transparência aos investidores por meio de registros regulatórios.
A regulamentação também limita a alavancagem do BDC, restringindo-os a terem uma relação dívida-patrimônio até 2:1, o que é inferior ao nível de alavancagem que os bancos comuns operam. Mas nem tudo são flores, e junto às vantagens existentes também existem riscos associados. E o maior risco que esse tipo de empresa se depara é o risco da inadimplência. Lembre-se que grande parcela da sua receita é proveniente da carteira de empréstimos, ainda que também tenha ganhos com marcação ao mercado, dividendos, entre outros. O público do BDC é composto por pequenas empresas privadas, muitas vezes sem históricos ou com histórico preocupante. Portanto, há um risco constante de inadimplência. É importante observar o percentual de investimento não provisionado em relação à carteira total do BDC. Mas os de maior qualidade costumam lidar com perdas em torno ali de 1 a 2% ao longo de um ciclo econômico. Outro risco é que os ativos dos BDCs eles são ilíquidos e podem ter valores superestimados, uma vez que não há um mercado ativo, fornecendo preço para esses ativos. Eu posso também mencionar outra desvantagem, que embora a função dos BDCs seja fornecer empréstimos a empresas menores, há diferentes tipos de empréstimos disponíveis, desde empréstimos garantidos de primeira linha até empréstimos sem qualquer garantia. A exposição da carteira do BDC deve ser muito bem ponderada para avaliação desse tipo de investimento. Por fim, temos o fator taxa de juros, que entra como uma faca de dois gumes. Os BDCs normalmente pegam dinheiro a taxas fixas e emprestam taxas variáveis mais altas. A renda será o resultado desse spread. Em ambiente de taxa de juros baixas, os BDCs conseguem captar recursos em condições atraentes, mas têm dificuldade em emprestar taxas altas. Já se o ambiente de taxa de juros estiver alto, o BDC não consegue aumentar tanto essa diferença, uma vez que se ele subir além do ponto, dificulta a capacidade de pagamento dessas empresas, que provavelmente já estão em dificuldade, podendo as levar à falência. Primeiramente, devemos esclarecer algo. Quem busca investir em um BDC está atrás de renda, ou seja, a indústria do BDC existe para tirar proveito do seu status de isenção de imposto para fornecer rendimento e dividendos atraentes. Se temos isso bem esclarecido, então sabemos que quando olhamos para um BDC, queremos aqueles com pagamentos de dividendos sustentáveis, consistentes e, quiçá, até crescentes. Assim como os REITs, para os BDCs também devemos observar o seu valor patrimonial. A NAV, ou Net Asset Value, é o valor do BDC, ou seja, quanto que o BDC levaria de capital caso fosse liquidado hoje. A NAV de um BDC é estável ou crescente quando seus empréstimos atraem pagamentos de juros ou são reembolsados conforme o esperado, ou mesmo com ganho além do esperado. Por outro lado, se os empréstimos tiverem problemas, espera-se que a NAV se reduza. Então, o investidor ele deve observar a NAV por ação como indicador de qualidade de gerenciamento do BDC. Uma vez que a NAV por ação estável ou crescente sinaliza que a administração pode consistentemente fazer empréstimos de alta qualidade com condições atraentes. E como que a administração consegue chegar nesse comportamento da NAV? Nesse sentido, o investidor ele deve observar como são feitos os empréstimos. Empréstimos esses que podem ser garantidos ou não garantidos. Títulos corporativos, eles são primariamente não garantidos. É claro que existem obrigações legais envolvidas na emissão do título, mas não há ativos específicos ou mesmo fluxo de caixa destinado a esse pagamento. Então, é um empréstimo semelhante ao empréstimo pessoal, não havendo garantia para o credor, caso as coisas não deem certo. Já a categoria garantido é composto por empréstimos de primeira e segunda linha. Empréstimos de primeira linha é o tipo de empréstimo mais seguro e muito parecido com o financiamento imobiliário. Se você, por exemplo, compra uma casa com recursos de um banco, digamos aí, Caixa Econômica Federal, o contrato é registrado como a casa sendo sua, desde que você cumpra com as obrigações de pagamento. Caso não faça, o banco tem aquele imóvel garantidor de crédito. E aí nós temos os empréstimos de segunda linha, que funciona como segundo na fila de insolvência. Então seria o equivalente a uma segunda hipoteca sobre o imóvel, no caso do exemplo anterior. Observe que o risco aqui é maior, já que se a dívida do segundo penhor
já que a dívida do segundo penhor só será paga após a dívida do primeiro penhor ser liquidada. Em outras palavras, o segundo penhor é o segundo na fila para ser totalmente reembolsado no caso de insolvência do mutuário. Como tal, esse tipo de dívida tem uma prioridade de pagamento mais baixa do que as outras dívidas sêniores e com classificação mais alta. No gráfico que eu mostro em tela, nós vemos a visão do portfólio de Ares Capital, um dos melhores BDCs disponíveis. Veja que 41% do seu portfólio são de empréstimos de primeira linha, enquanto 18% são empréstimos de segunda linha. Quanto maior o percentual do portfólio com empréstimos de primeira e segunda linha, maior é a qualidade do BDC, com menor risco associado. O investidor também deve observar o tamanho do portfólio. Os BDCs menores possuem uma dificuldade maior em diversificar e lutam por envolver empresas maiores e, portanto, são menos duráveis financeiramente. Eles também são menos propensos a receber classificações de crédito de grandes instituições, a menos que tenham 1 bilhão em ativos. Isso acaba afastando os investidores, tornando mais desafiador o crescimento deles. Portanto, prefira BDCs maiores com rating de crédito de grandes instituições. A diversificação setorial também deve ser levada em consideração. É desejável que a exposição a setores mais cíclicos, como energia, varejo, lazer, seja inferior a 20%, já que, durante recessões, esses setores são mais fracos, resultando em perdas maiores e insolvências maiores no portfólio do BDC. Exposição por empresa também entra no rol. É desejável um limite individual de no máximo 5%. Eu falei que os BDCs têm um limite de relação dívida-patrimônio de 2 vezes, ou seja, eles podem emprestar até $2 para cada dólar de patrimônio. Os bancos têm um limite chegando a 12 vezes, isto é, eles podem emprestar $12 para cada dólar de patrimônio. Mas não é porque o limite de alavancagem dos bancos são altos que devemos esperar o mesmo dos BDCs. Na verdade, desejamos uma dívida-patrimônio de 1% ou até menos que isso. Para empresas em geral, olhamos para o lucro. Para os REITs, a métrica é o FFO. Já os BDCs, deve ser observada a receita líquida de investimento, o NI, Net Investment Income, que representa a receita obtida pelos investimentos menos as despesas operacionais. Portanto, é o NI por ação que vai mostrar a capacidade de crescimento do BDC. Como falei no início do vídeo, BDCs são uma excelente alternativa para aqueles investidores que buscam renda, mas é necessário equilibrar riscos e recompensas. Nesse vídeo eu mostrei como analisar o BDC para reduzir o risco e aumentar a recompensa. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.